Nós vamos conversar agora ao vivo com o Enori Barbieri, ele que é o vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, da Abramilho, e que vai participar conosco para responder algumas perguntas a respeito do que vem ocorrendo neste setor. Enori, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Qual que é a sua expectativa em relação à produção brasileira? Nós temos visto muitos levantamentos, né? A iniciativa privada vai apontando números bem menores do que da Conab. Como que vocês estão avaliando o atual cenário de produção? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Na verdade, o que a Abramilho vem contestando é que os dados divulgados pela Conab não traduzem a realidade. Por que nós estamos contestando? Porque a partir da safra de soja, a gente faz a safrinha de milho ou segunda safra. Afinal de contas, essa segunda safra é responsável por mais de 90% do que o Brasil produz de milho. E até agora só foram plantados em torno de 4% da lavoura de milho de segunda safra. E a Conab vem com números que nós contestamos pelo seguinte: nós temos um problema climático no Brasil, que atrasou a safra de soja, que está encolhendo a janela de plantio de milho, e temos um problema econômico, que é o custo da lavoura de milho, que hoje, em todos os cálculos feitos pelos institutos, pelo IMEA, feito pelo CPEA, essa renda que o produtor pode obter da lavoura de milho não é suficiente para o pagamento do custo da implantação da lavoura do milho. Como nós temos aí mais de 90% a serem plantados, a maioria dos produtores que ainda não plantaram estão fazendo conta se vale a pena plantar ou não. Primeiro, porque se a janela encolheu, aquilo que é plantado fora da janela tem um risco maior e não há cobertura do seguro agrícola porque é plantado fora da janela. Segundo, porque se é para perder dinheiro, não vale a pena nem plantar. Só que, infelizmente, no Brasil, pouco se ouve falar dessa situação econômica, que nem a soja que está sendo colhida paga a conta e nem o milho, que era o reforço que o produtor tinha de segunda safra, está deixando margem que o produtor possa ter alguma renda para poder um cobrir o outro. Este ano, infelizmente, é diferente dos anos passados. Aqui no Sul, por exemplo, nós tivemos 3 anos consecutivos de estiagem, mas o pouco que você colheu, você pagou as contas. Infelizmente, esse ano, quem está tendo problema de clima, que não é só o problema de seca, como houve ali no Centro-Oeste, mas excesso de chuva no Sul, além de ter quebra de produtividade, quebra de produção, os preços pagos aos produtores estão muito aviltados, muito aquém do necessário. E o produtor já está vendo lá na frente, e as entidades que representam os produtores estão vendo que a situação está se tornando caótica cada vez. Por conta desse quadro, e aí, infelizmente, com a divulgação dos números da Conab, os preços caíram porque o mundo esperava um número menor. O que a Conab fala não fecha com o que os produtores falam, tanto que teremos uma reunião dia 30 em Brasília, no Ministério da Agricultura, entre Ministério, entre Conab, entre Abramilho, entre a ProSoja, para que a gente consiga consolidar esses números e mostrar para a sociedade brasileira e para o governo e para os produtores a situação que nós estamos vivendo, dramática de econômica deste ano. Então é preciso que alguma coisa aconteça através de políticas públicas que possam dar um alento ao produtor, dizer o seguinte: nós vamos ter preços mínimos, nós vamos ter uma prorrogação de 6 meses das nossas contas, que é uma das pedidas que nós vamos fazer dia 30, para que o agricultor possa colher a sua safra, fazer conta de quanto ele colheu e ver se ele consegue pagar as contas. Caso contrário, é necessário outras medidas, porque se não tem dinheiro, não tem como pagar. Ir para a inadimplência é muito pior a situação, porque aí todos aqueles contratos, alguma coisa que você teria não oficial, via política pública de governo, ou contratos com a iniciativa privada, você indo para a inadimplência, você vai para o Serasa, você está fora do mercado. Então nós estamos sujeitos esse ano a ter um sério problema com os agricultores brasileiros de ficarem inadimplentes, não poderem mais produzir próxima safra,
Crise nós já tivemos, não é a última, mas sempre tem que achar uma solução. Então, o que nós estamos fazendo agora é mostrar a real situação que vive o produtor rural de insegurança econômica, de insegurança se planta ou se não planta, e o que vamos fazer. Dentro desse universo, tenho conversado aqui com diversos representantes de produtores rurais. O presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, participou comigo aqui, presidente do Sindicato Rural de Sinop, o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, e eles estão trazendo um indicativo muito claro de que eles estão falando para o produtor plantar menos, diminuir, reduzir as suas áreas de cultivo de milho. Essa é uma questão. Você apontou aqui essa reunião que vai ter, que envolve o Ministério da Agricultura e diversas instituições. O ministro Carlos Fávaro, inclusive, ele se pronunciou nesta última quarta-feira falando que vão ter medidas, mas não falou que medidas que são. Quais são as estruturas que seriam necessárias para lidar com o mercado que está baseado em números da Conab e do Departamento de Agricultura norte-americano que refletem um cenário inicial, que era o potencial dessa safra e não aquilo que está sendo trabalhado no campo? Começando pela última, infelizmente o Brasil, através da Conab, com esses levantamentos de safra semanais, reflete a realidade daquele momento. Mas nós que estamos no campo, nós sabemos que lá na frente, na colheita, aquilo que está posto hoje vai refletir lá na frente e não vai ser isso que estão falando. Mas o modelo que a Conab usa é esse e está atrapalhando o mercado. Infelizmente, atrapalha o mercado, porque quando chegar lá na frente, a Conab não errou. Porque quando chegar lá na frente com quebra de 20%, 30% ou 40%, a Conab também quebra 40%, porque chegou no fim, ela fechou os números conforme o que aconteceu. Então, isso está atrapalhando os produtores rurais. O que nós vamos fazer agora, nessa reunião próxima do dia 30, e também quero contestar algumas outras coisas, que se o produtor não plantar, é muito pior. Eu nunca vi você sair de uma crise sem produto. A gente tem que arriscar plantar, porque se houver nesse período uma melhora, você tem o que negociar, você tem produto. Agora, toda a tua estrutura econômica de investimento de máquina, de terra, de arrendamento, você diminuir a produção, você vai quebrar, porque você não tem aquilo que tu tinha um planejamento de produção. Mas eu quero dizer que nós estamos indo e até dizer isso, e ser bem leal com o próprio governo. O ministro tem aberto as portas do Ministério, através do secretário de Política Agrícola, Neri, que acompanhou a última reunião, toda a equipe do Ministério. Agora, nós sabemos da força do Ministério da Agricultura perante o setor econômico do governo, está muito a desejar. Mas as propostas que nós vamos apresentar, os fundamentos delas são os seguintes: você prorroga todo investimento e todo o custeio que você tem para pagar nos próximos 6 meses, com os contratos firmados que estão aí, sem refazer contrato nenhum, sem fazer nenhuma outra conta, você prorroga isso e dá condições para o agricultor produzir, colher a sua safra, fazer conta. Se isso paga a sua conta, você não paga. E nesse período, você vai discutindo com o governo o que fazer para sair desse imbróglio, que não tem saída momentaneamente. Na vida, tudo tem saída. Agora, precisa tempo, precisa ser realista, precisa que o produtor comece vendo que vai ter quebra de safra, faça laudos, se prepare, né, com números, se prepare com documentos para provar que aquilo que ele está mostrando é realidade. Nós não estamos querendo prorrogação para todo mundo. Nós sabemos que há partes do Brasil que tem gente que está colhendo razoavelmente, mas também sabemos que tem gente que já anunciou que não vai pagar conta porque não está colhendo. Então, o pessoal que plantou a primeira safra no Mato Grosso de soja aí, a soja precoce, que pensava colher 20, tem gente colhendo 10. Então, isso já mostra que vai ter muitas dificuldades. Então, o que nós vamos propor ao ministro é uma solicitação do Ministério que pediu que nós apresentássemos propostas execuíveis para discutirmos de 4 mãos aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Nós sabemos que o governo tem as suas dificuldades. Não adianta pedir coisa que o governo não pode dar. Nós temos que encontrar soluções onde todo mundo faça esforço de permanecer vivo através de alguma medida que possa resolver o seu problema. O momento é muito difícil.
mas precisamos de estar conversando, vamos aproveitar as portas abertas, a CNA está junto, a ProSoja é pioneira nessa discussão, foi ela que levou esse problema inicial, o Ministério reconhece os problemas que nós estamos tendo, então nós precisamos somar esforços nesse momento, que todo mundo convirja, para que a gente possa achar uma solução. Eu estou falando de Santa Catarina, que é um estado que não tem segunda safra, que vamos colher uma lavoura terra razoável, mas é um estado que precisa de muito milho. A gente produz 2 milhões de toneladas e precisa de mais de 8. E é fundamental para Santa Catarina a lavoura do milho. A gente vive da transformação de milho e soja em aves e suínos. E isso agrega muitos valores nas exportações brasileiras, traz muitos dividendos. Agora, a solução não é deixar de plantar, a solução é plantar. Agora, para plantar, o produtor tem que ter uma garantia de uma forma ou de outra, ou de seguro, ou de preço mínimo, alguma coisa que ele não vai botar dinheiro e não vai colher depois. Ele precisa colher, no mínimo, aquilo que ele investiu. Enori, para encerrar essa entrevista, eu vou te perguntar agora, você conversando com um produtor de milho especificamente, que na maior parte dos casos no Brasil também é um produtor de soja, como que ele deve tratar essa lavoura? É uma lavoura que é dispendiosa, porque ela tem um custo de produção bastante alto e tem os números que vão sendo apresentados para ela, pelo menos por enquanto, um impacto negativo muito forte. Os valores estão baixos. O que você diria para esse produtor em termos de comercialização, como ele trabalhar a sua safra? Bom, primeiro entender que esse produtor certamente já adquiriu semente, já adquiriu fertilizante e deixar de plantar é uma situação um pouco complicada. E ele também pensa, certamente, que o agricultor gosta de plantar. Ele não gosta de deixar terra vazia lá. Agora, esse agricultor tem que sim enganjar nesse coro que nós estamos com o Ministério da Agricultura, e isso é a curto prazo. A janela está aberta. A janela é tirar a soja e botar o milho, ela está aberta. Também temos a esperança de um clima um pouco melhor agora esse ano. Parece-me que o El Niño está sendo anunciado, que vai ser mais curto do que se esperava. Então, poderemos ter um clima normal, ajudar, talvez com menos insumos, já que a soja deixa bastante as terras dos produtores do Brasil inteiro, pelos últimos anos de boa safra, e safras econômicas boas, o produtor recuperou as suas terras, o agricultor está com terras em condições normais de ser plantado, até com sobra de ingredientes. Eu diria que esse produtor tem que, de uma forma ou de outra, ir para o plantio. Agora, ir para um plantio que tenha, no mínimo, alguma segurança. Nós temos estrutura no Brasil que vão depender de muito milho. Está o caso do etanol de milho aí no Centro-Oeste. As usinas vão precisar, o Brasil calcula 15 milhões de toneladas, a indústria de aves, a indústria de suíno. O Brasil conquistou esse ano mercados importantes mundiais de milho, apesar do mercado mundial vir também agora com a Argentina praticamente dobrando a produção. É mais um grande concorrente no mercado de exportação, porque a Argentina não precisa de todo esse milho, sai de 30 para 60 milhões de toneladas, vai ganhar mercados que eram do Brasil. O Brasil colheu 130, exportou 56. Esse ano, se nós chegarmos nas nossas contas, 30 milhões de toneladas de exportação, vai faltar milho aqui dentro. Então, é preciso que o agricultor vá para o plantio, entre nesse coro de reclamar, de buscar alguma solução que possa lhe dar um pouco de garantia, através de postos mínimos. Nós temos que fazer alguma coisa. O que não podemos é ficar sem plantar. Se é para ficar sem plantar, a gente tem que desistir da atividade, porque é que o pouco é dificuldade que é uma hoje, amanhã vai ser duas.